Dando continuidade à Faculdade das Ciências Herméticas. Os martinistas queriam renovar o esoterismo ocidental, mas não havia em parte alguma da França um local onde se pudesse estudar as ciências herméticas. Papiers refletiu sobre o assunto e concluiu: já existem faculdades onde se podem aprender as ciências materialistas. Por que não pode haver uma onde se possam aprender as ciências esotéricas? Os martinistas formavam então um grupo que organizava cursos e conferências, a fim de revelar aos buscadores os valores do esoterismo ocidental. Esse grupo foi o núcleo do qual foram selecionados os futuros martinistas. Tornou-se o círculo exterior da ordem martinista e recebeu o nome de Escola Superior Livre das Ciências Herméticas. Mais tarde passou a ser denominado Grupo Independente de Estudos Esotéricos e, depois, Escola Hermética e Faculdade das Ciências Herméticas. Os cursos eram numerosos e os assuntos estudados iam da cabala à alquimia e ao tarô, passando pela história da filosofia hermética, perfazendo cerca de uma dúzia de cursos por mês. Os professores mais assíduos eram Papiers, Sédir, Victor-Émile Michelet, Barlet, Augustin Chabozot e Cizerra. Uma seção especial estudava as ciências orientais, sob a direção de Augustin Chabozot. Outra sob a direção de F. Jolivet Castelhot, dedicava-se à alquimia. Esse grupo recebeu o nome de Sociedade Alquímica da França. A Ordem Cabalística da Rosa Cruz. Assim como os martinistas formaram um círculo exterior, o Grupo Independente de Estudos Esotéricos criaram também um círculo interior, a Ordem Cabalística da Rose-Croix. No dia 5 de julho de 1892, a Ordem Martinista e a Ordem Cabalística da Rose-Croix se uniram mediante um tratado. Para Stanislas de Guaitard, o martinismo e a Rose-Croix constituem duas forças complementares em todo o alcance científico do termo. Essa ordem tinha sido renovada em 1889 por Stanislas de Guaitard e Josephin Peladin. A filiação à ordem tornou-se rigorosamente reservada aos martinistas, superior incógnito, que tivessem este grau desde pelo menos 3 anos e segundo condições especiais. O número de membros deveria estar limitado a 144, mas parece que esse número nunca foi alcançado. A ordem cabalística da Rose-Croix tinha a função de complementar a formação do superior incógnito. Dividia-se em 3 graus de estudos, que conferiam diplomas de bacharel em Cabala, licenciado em Cabala e doutor em Cabala. Após a morte de Stanislas de Guaitard,
Em 1897, cerca de 8 anos depois da fundação da ordem, Barley foi designado para sua direção, mas nunca chegou a exercer o cargo, e a ordem cabalística da Rosicrucians ficou mais ou menos adormecida. Foi retomada sem sucesso por Papis até a Primeira Guerra Mundial de 1914. Com o intuito de expandir o iluminismo, os martinistas não tinham hesitado em buscar aliança com outras sociedades iniciáticas. Assim, em 1908, Papis tinha organizado uma grande convenção espiritualista internacional em Paris, manifestação que não reuniu menos de 30 organizações iniciáticas. O secretário desse grande empreendimento foi Victor Blanchard, um martinista que retomou essa ideia um pouco mais tarde para organizar a FUDOSE. Infelizmente, em suas numerosas alianças, Papis por vezes deixou-se arrebatar pelo ardor de seus colaboradores, como foi o caso da Igreja Gnóstica. Esta igreja tinha sido fundada por Jules Doisnel por volta de 1889. Após uma experiência espírita, disse com frequência que a igreja gnóstica tornou-se a igreja oficial dos martinistas. Na realidade, a importância dessa aliança foi exagerada por certos pseudo-sucessores de Papis. Embora se ligasse a numerosas organizações, como os Iluminados, os Babistas, o Rito Escocês ou Memphis Misraim, a Ordem Martinista, nunca deixou de preservar sua independência. Nessa época, era comum alguém pertencer a várias organizações iniciáticas ao mesmo tempo. Muitos abusaram disso e alguns foram contaminados por uma terrível doença que atacava os pseudo-iniciados, a cordonite. Papis e a maior parte dos dirigentes martinistas tinham assumido responsabilidades importantes na franco-maçonaria. Na franco-maçonaria egípcia do rito de Memphis Mizraim. Comparados com os 97 graus desse rito, os poucos graus do martinismo pareciam bem pobres. Certos martinistas, ofuscados pelos títulos mirabolantes dos graus de Memphis Mizraim, nem mesmo se deram ao trabalho de estudar seus ensinamentos. Muitos mergulharam numa espécie de sincretismo iniciático e esqueceram o objetivo da iniciação, seus fundamentos, para se perderem em suas formas. Isso faz um alerta assim para pessoas que seguem várias ordens, né? Será que dá certo você misturar tantos ensinamentos e, e termina comprometendo o seu próprio avanço dentro da iniciação? Pessoalmente, eu acho interessante, assim, a gente poder seguir uma ou duas ordens que sejam complementares e não contradiga uma a outra. Agora, a partir do momento em que a gente segue uma ordem que diz uma coisa, aí segue outra que diz outra, que é o oposto da primeira, aí isso atrapalha, né? Eu acho que esse artigo fez esse alerta, assim. A Guerra de 1914 a 1918.
Pode-se dizer que, com a Primeira Guerra Mundial, a ordem caiu em dormência. Cada qual se engajou para defender a pátria e Papias se transferiu voluntariamente para o fronte. Foi médico-chefe com o posto de capitão. Tinha como sagrado o dever para com a sua pátria. Augustin Chabouzot, reformado, alistou-se nos gabinetes ministeriais de Aristide Briand. De início na Justiça e depois na presidência do Conselho. Papias faleceu antes do fim da guerra, a 25 de outubro de 1916. Após a guerra, os membros do Conselho Supremo estavam dispersos e não houve eleição de um novo grande mestre. Sem Papias, o martinismo está morto, diz Jolivet Castello. Mas vários martinistas tentaram assumir a direção da ordem, modificaram tanto a natureza do martinismo que muitos martinistas preferiram não se associar a esses projetos e ficar independentes. Vamos continuar no próximo vídeo.